fez missa jovem e a gente não te vê mais? O que tá acontecendo? Você tá muito sumida, cara. Sabe o que eu parei pra pensar? Ah, A gente vive rezando. E mesmo assim, há tantas guerras no mundo, tantas pessoas vivendo sem sentido algum, tantas brigas sem motivos. Leila, sabe, existem muitas coisas que nós, seres humanos, não conseguimos entender. Nós somos seres humanos e nós somos limitados, e muitas coisas nós não conseguimos entender. Mas Deus é um Deus muito amoroso. E eu preciso te contar uma coisa. No início, tudo era Deus. E não existia nem cidades, nem carros, nem pessoas, nem plantas, nem eu e nem você. Mas Deus criou toda a humanidade e tudo que existe. Deus, que é um Deus, mas em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criou eu e você. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tudo se fez. Mas Leila, senta aqui, quero te contar uma coisa. Pela desobediência de um primeiro homem e de uma primeira mulher, o pecado entrou no mundo. E apesar de toda essa infidelidade do homem, Deus quis vencer o pecado e nos salvar. E aí, ele enviou seu Filho único para que isso pudesse acontecer. Leila, eu quero te contar uma história que pode mudar a sua vida. Sério, tô muito ansiosa pra escutar essa história. Você então. topa, então? Eu topo. Seguinte, 2 milênios atrás, o rei Herodes governava a Judéia para César Augusto. Ele vinha impondo uma paz preocupante aos seus súditos, há 35 anos. Mas existia uma coisa que inquietava ele, e eram as palavras dos profetas. O profeta Jeremias dizia o seguinte, dias virão em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob o seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado, Javé, nossa justiça. Mas para que isso acontecesse, Leila, nós precisávamos de um sim, e de uma mulher que estivesse disposta a dar esse sim. Você está preparada? Tô preparada. Então, bora. Boa noite, meu pai. Boa noite, minha filha Maria. Como foi seu dia? Foi bem. Trabalhei no campo o dia todo com meus filhos. Mas agora eu tô cansado. Acho que eu já vou orar e dormir. Já vai, minha filha? Já vou, minha mãe. Tudo bem, pode ir. Com licença. Havia uma mulher que era muito virtuosa. Seu nome era Maria e ela era uma virgem. Ela havia sido prometida a um rapaz muito trabalhador que se chamava José e também era muito virtuoso. Maria, filha de Ana e de Joaquim, foi escolhida por Deus para ter uma missão. E Deus precisava anunciar que isso ia acontecer. Então, no 6º mês, ele enviou um anjo para que tudo isso pudesse se cumprir. Um anjo? Um anjo. Ave cheia de graça, alegra-te, pois o Senhor está contigo. Eis que venho anunciar que serás mãe, foste escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas como isso se fará? Pois não conheço homem algum. Maria, não temas, pois descerá sobre ti a força do Espírito Santo. Dará luz a um filho, e ele se chamará Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Leila, que lindo isso que Maria disse. Ela não somente disse sim, mas ela estava disponível para tudo aquilo que Deus quisesse que ela fizesse na vida dela. Maria era uma mulher muito virtuosa. E quando ela ouviu que sua prima em idade avançada também estaria esperando um bebê, ela precisou ir visitar a sua prima para se certificar de que tudo aquilo era verdade.
Então ela aceitou essa missão tão difícil, mesmo sabendo tudo que ela poderia passar? É claro, era Maria. Isabel? Isabel, minha prima? Maria, Graça e paz, minha prima. bendita tu és entre as mulheres, e bendito é o fruto que estás em teu ventre. Mas como sabes, Isabel? Como posso agradecer que a mãe do Senhor venha me visitar? Quando sua voz chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria em meu ventre. Bendito seja aquela que acredita. Venha, Maria. Senta-se. Oi, Zacarias. Ele é meu marido. Ele está mudo. É ele quem fala sobre nosso filho e como ele será. Deus aliviará o teu cargo, minha prima. Maria, minha prima, está com medo? Estou. Meu pai me prometeu em casamento a um homem muito bom chamado José. Porém, a lei diz que devo ficar um ano pura. E quem vai acreditar em mim? Maria, fica conosco. Rezaremos e Deus nos mostrará. Leila, depois que Maria visitou Isabel, ela ficou com Isabel 3 meses, antes de voltar para sua casa. Quando ela chegou para visitar Isabel, Isabel já estava com 6 meses. Então ela esperou que o nascimento de João Batista acontecesse para poder retornar até a sua casa. Só que quando ela voltou, ela já estava com 3 meses. E ela precisava contar para José tudo aquilo que tivesse acontecido, tudo aquilo que teria acontecido com ela. Mas qual será a reação dele? Será que ele vai acreditar nela? Tomara. José! O que foi, Maria? José, uma coisa maravilhosa aconteceu. Um anjo do Senhor Deus falou comigo. Um anjo? Foi Sim. um sonho, Maria? Não, José, eu estava orando quando ele apareceu para mim e falou que era um mensageiro de Deus. Um mensageiro? Um E o que ele mensageiro. disse? Ele disse que seremos pais do Filho de Deus e o nome dele deverá ser Jesus. Mas Maria, como assim? Falta tão pouco para o nosso casamento? Por que você fez isso comigo? Você está grávida? Não, eu não acredito. Você é uma moça tão pura, Maria. É, vou abandonar Maria. José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Devo falar com Maria. Maria,
porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. O anjo veio em meu sonho e Deus me mostrou tudo, Maria. José, então você acredita em mim? Eu acredito, e o seu filho precisa de um pai. Eu o declaro como filho meu, porque eu sou o seu esposo e você é a minha esposa. É tudo o que precisam saber. Leila, depois disso tudo que aconteceu, depois de Maria ter dito sim, de o anjo ter aparecido para ela, dela ter visitado a sua prima Isabel, de João Batista ter nascido, de o anjo ter aparecido a José, eles se casaram e continuaram vivendo felizes em oração e trabalhando. Maria se aprofundava cada vez mais nos mistérios sagrados. Mas teve um dia em que José saiu para sua cidade e viu que algo um tanto quanto incomum estava acontecendo. É que havia saído um decreto de César Augusto, dizendo que deveria ser feito um recenseamento de toda a população. Venho a mando do Império. Quirino, governador da Síria, comunica: estando próximo o recenseamento econômico, ordena-se a todos que por algum motivo se encontrarem fora de seus distritos, que regressem aos seus pátrios lares, a fim de atender ao atual serviço de recenseamento. Desta vez não são os anjos, nem as potestades celestes, mas César Augusto, um tirano, quem ordena nossa partida para Belém. Devo comunicar Maria. Precisamos sair imediatamente. Que é isso? Como ele teve a capacidade de fazer uma coisa dessa? Que absurdo! Não podemos nos sujeitar a tão absurda exigência. Será melhor que não tome conhecimento da nossa revolta. Vamos nos dispersar. Maria e José eram descendentes de Davi. E como todos os descendentes de Davi, eles precisavam partir para Belém para poder realizar esse recenseamento e cumprir aquela ordem que tinha sido estabelecida. Mas será que Maria e José topariam, apesar dela estar grávida, perto de ganhar Jesus, com todos os riscos que uma longa viagem estabelecia, só para cumprir a ordem do rei? Bom, será que Maria topou? Afinal, ela estava grávida. E como que Deus deixou ela sofrer tanto assim? Mesmo ela, que seria a mãe do nosso Salvador, por que ela teve que passar por tudo isso? José, o que foi, José? Maria, em nome de César Augusto, estão convocando todos os filhos de Israel para serviço de recenseamento. José, César Augusto, mesmo que inconsciente, está a serviço de Deus. Mas Maria, não terás medo. Se lembras que, segundo o profeta, o Salvador nascerá em Belém? Certo, José. Então vamos arrumar nossas coisas e vamos partir para Belém. Vamos, minha amada. Então ela aceitou ir. Como ela pôde aceitar essa gravidez que poderia causar vários riscos para essa viagem? Maria era muito obediente e ela sabia que todas as profecias deveriam ser cumpridas. Maria, mãe de Jesus, o tempo passava e a sua responsabilidade para com Jesus só aumentava. Ela era mãe de um ser divino e, por ela ser talvez mãe de um ser divino, ela poderia contar com a ajuda de Deus de uma forma diferente. Mas Maria também era humana e ela, assim como todos nós humanos, necessitava muitas vezes recorrer a Jesus, não esperando que ele fosse entregar tudo de mão beijada, mas também fazendo a sua parte. E então, eles decidiram que iriam sim para Belém, porque a profecia precisava ser cumprida. Eles saíram tendo em vista e sabendo que seria uma longa viagem. E então eles partiram para Belém. Quando eles chegaram até a cidade, ela estava muito lotada, porque muitas outras pessoas também precisaram ir para Belém. E então, tudo começou a acontecer. Eles foram atrás de um lugar para poder passar a noite.
devagar. Mas assim vamos chegar. Viu só, Maria? Finalmente chegamos em Belém. Graças a Deus está no céu. Mas tem uma coisa que me preocupa muito. O que é, Maria? Será que nessa cidade tão pequena e tão cheia de visitantes vai ter lugar para nós? Olha uma casa, Maria. Ei, o que vocês querem em minha casa? Ei, quem está aí? Olá, a senhora teria um lugar para nos acomodar? Por que pensas que minha casa teria lugar para abrigá-los? Por acaso ela parece uma hospedaria? Vamos, Maria. Estão. Tudo dará certo. Como pode pessoa desse jeito? Isso, vão e nunca mais voltem. Olha, Maria, outra casa. Vamos tentar novamente? Boa noite. Boa noite. Por acaso, aqui que fica a casa do primo Adonias? Não, ele não mora mais aqui. Ei, sai imediatamente da nossa casa! Agora! Vamos, Maria. José, já se aproxima a hora do parto. E Maria, ainda não achamos onde ficar, José. Maria, minha querida, todas as portas estão fechadas para nós. Vamos talvez lá no campo. Talvez lá os animais, pelo menos eles, vão nos abrigar. Vamos, Maria. Deus providenciará um lugar para nós e para nosso filho. José, olha, tente essa última casa. Boa noite. Gentil moça, eu e minha esposa viemos de um lugar muito longe e ela está grávida. A senhora teria ao menos um lugar para que ela possa dar à luz? O que queres que eu faça? Quer que eu faça um milagre? Acalme-se, acalme-se. Senhor, aqui não há espaço, mas tem uma estrebaria aqui atrás. Não é muito grande, mas dá para vocês passarem a noite hoje. Tá bom, muito obrigado. Vamos, Maria, para a escrevaria? Força, Maria, estamos quase chegando. Sabe, Leila, naquela mesma época e naquela mesma região, o rei Herodes não fazia ideia do que estava acontecendo. E haviam 3 reis magos que poderiam dar, que tinham ouvido falar sobre a profecia de que um Salvador viria. E então, eles decidiram ir atrás do rei Herodes para ver se ele podia passar alguma informação para esses 3 reis magos. E foi assim que aconteceu. Diga-os que entrem. Podem entrar. Salve, rei Herodes. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a estrela no oriente e viemos adorá-lo. Observa. O que as escrituras de seu povo dizem sobre o rei? Ele nasceu em Belém, na terra de Judá, na Judéia, porque foi assim que foi escrito pelo profeta. Mas tu, Belém, não és de modo algum a menor entre as cidades de Israel, porque de ti sairá o chefe que governará Israel e o meu povo. Muito bem. Quando souberam que tal rei estava para nascer? Muito bem. Vão para Belém. Se encontrem-no naquela cidade. Depois retornem até a mim e me digam, para que possa voltar então a Belém com vocês e adorá-lo. Então, podem ir. Não se esqueçam do compromisso com o seu rei. Leila, além de tudo isso que estava acontecendo, Deus precisava comunicar ao seu povo que o Salvador estava chegando. E ele muitas vezes utiliza até mesmo das pessoas
grande alegria que será para todo o seu povo. Nascerá hoje na cidade de Davi um Salvador, Cristo Senhor. Será envolvido em uma manjedoura. Então vamos a Belém, ver o anunciado de nosso Senhor. Vamos. Você viu a estrela no Oriente? Você viu a estrela no Oriente? Você viu a estrela no Oriente? Olha, a estrela! Vamos adorar o nosso Salvador. Vamos todos ver esse acontecimento. Venham! O Rei dos Reis, nascido no mais humilde dos lugares. Deus que fez carne. Ouro para o Rei dos Reis. Incenso de olíbano para os sacerdotes dos sacerdotes.